Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é como é importante a construção de uma questão clínica. As práticas clínicas, a prática baseada em evidências, ela sempre vai começar pelo reconhecimento dessa questão clínica. O que é essa questão clínica? É a dúvida que surge em um determinado assunto. Então, uma boa pergunta formulada, ela é o primeiro passo e o mais importante para o início de uma boa pesquisa, pois diminui a possibilidade de ocorrerem erros sistemáticos, que são os vieses, durante a elaboração, o planejamento e as análises estatísticas do seu estudo. Então, um exemplo de pergunta científica é qual o diagnóstico para uma determinada doença ou qual é o desfecho daquele tratamento naquele determinado paciente. A gente encontra hoje diversos tipos de perguntas clínicas e elas são divididas em alguns grupos. Dentre esses grupos, nós encontramos a pergunta do tipo intervenção. O que é a pergunta do tipo intervenção? É o tipo mais comum, que determina qual que é a intervenção daquele paciente, qual que é o tratamento, qual que é o desfecho daquele tratamento em um determinado paciente. Um outro tipo de pergunta utilizada na prática são as perguntas do tipo etiologia. Essas perguntas vão determinar o conhecimento sobre a causa do problema de saúde que está levando aquele paciente. Por exemplo, será que a exposição exagerada ao sol pode levar a um câncer de pele? Ou será que a utilização da hormonioterapia pode levar a um câncer? Então, essas são as questões do tipo etiologia. Um outro tipo de questão também utilizada são as questões do tipo diagnóstico. Então, são questões que são utilizadas para saber qual que é a condição clínica do paciente e qual que é a melhor forma de avaliação desse paciente. Outras questões utilizadas são as questões do tipo prognóstico, que é o precursor do tratamento. O que é isso? A gente vai saber qual que é a probabilidade que uma pessoa tem de desenvolver um determinado problema ou uma condição específica. E a gente vai objetivar, com essas questões de prognóstico, prevenir o aparecimento dessas alterações. Também podemos encontrar as questões do tipo frequência, onde essas questões elas vão determinar a prevalência ou a incidência do problema em uma determinada população. Então, qual que é a prevalência de pacientes com síndrome metabólica na população de Minas Gerais ou de São Paulo, ou uma determinada cidade, ou uma determinada região daquela cidade? Então, essas são as questões de prevalência, são as questões sobre frequência. E, por fim, nós encontramos também as questões de fenômenos, que são algumas questões que dizem respeito a assuntos mais gerais. Por exemplo, será que a preocupação sobre os pais com relação à vacinação ou as barreiras para mudanças no estilo de vida de uma pessoa com a alimentação? Então, por hoje é só e a gente se encontra na próxima aula.